E para a gente contextualizar aqui pro pessoal, né? Porque a gente está falando assim, a microbiota, pô, mas de onde vocês estão tirando microbiota? Como é que vocês conhecem isso, né? Então a gente está conversando aqui também nos bastidores um pouquinho sobre as publicações, né? Eu queria que você explanasse um pouquinho disso e explicasse pro pessoal, né? Que a gente falou que até 2011 vinha ali pouquinhas publicações, né? Depois de 2011 um boom, né? E de onde veio esse boom? Por que veio esse boom? O que aconteceu no mundo que a gente está entendendo da microbiota e essa interação? O que aconteceu? É isso, cara. A gente começou a ver que existe um outro órgão chamado microbiota que coordena todo o resto. Tem um dado que eu adoro falar, nós, humanos, a gente tem em torno de 22 mil genes nossos, né, humanos. Agora, genes de bactérias, a gente tem para mais de 1 milhão. Ou seja, a gente tem muito mais genes não nossos no nosso organismo, que estão dentro do nosso organismo, do que os nossos próprios genes. Então imagina que o nosso corpo, cara, é um ecossistema. É um ecossistema vivo. Né? Não é só eu que vivo aqui dentro, não. São milhares, né, milhões de micro-organismos que estão aqui e que estão vivendo e estão produzindo aqui dentro. E essa produção de todo mundo resulta em doença ou saúde, certo? Quando a coisa bagunça, nós estamos falando de doença. Então, eventualmente, a gente precisa olhar para esses micro-organismos e ver como modificar isso para melhorar o ecossistema como um todo, que ecossistema é o nosso corpo, certo? Então isso é super importante a gente olhar para isso. E você estava falando das publicações, então quando a gente começou a olhar para isso e ver que isso tinha associação com uma série de doenças, e que quando você modificava, o paciente melhorava, aí a coisa rampou, né? Mas isso mudou por conta do sequenciamento genético, né? Mudou, e essa é a minha área de especialidade. Então, hoje, o que a gente faz na prática laboratorial e com uma interação íntima com o clínico é exatamente isso. Então, o que a gente faz no laboratório, na Bioma For Me, depois vocês vão poder ter a oportunidade de visitar o site, conhecer, é o seguinte: a gente pega uma amostra de fezes do paciente, um pedacinho de cocô, menor do que pouquinho, é menor do que um grãozinho de feijão e maior que um grãozinho de arroz, porque a gente tem que falar isso, porque às vezes o paciente se entusiasma e manda algo que não dá para estudar no laboratório. Então é um pedacinho pequenininho, menor que um grãozinho de feijão e maior que um grãozinho de arroz, e que a gente consegue olhar para tudo ali dentro, certo? Então o que a gente faz? A gente extrai o DNA de todas as bactérias que tem ali e faz o que a gente chama de sequenciamento genético. A gente sequencia todos os DNAs de bactérias que tem ali. Com isso, o que a gente consegue fazer? A gente consegue depois taxonomizar. O que é taxonomizar lá do estudo secundarista? A gente separa em espécies. Então a gente pega todo aquele dado que a gente gerou com sequenciamento genético e olha, bom, a população desse intestino aqui consiste na presença dessa bactéria em tantos por cento, dessa bactéria em tantos por cento, Dessa forma eu traço um perfil da população, um perfil populacional de bactérias daquele indivíduo, que habita o intestino daquele indivíduo. Com isso, a gente consegue saber, bom, olha, a presença exagerada dessa população bacteriana está muito ligada à inflamação. Quando você vai olhar na clínica, é o paciente alérgico, é o paciente com manifestações cutâneas, é o paciente todo inflamado, é o paciente com síndrome do intestino irritável, é esse paciente. Ou outras associações, né? A gente começou a ver perfis, né? Perfis de pacientes saudáveis, perfis específicos de doenças, né? Isso é super importante, porque às vezes a gente consegue ver assinaturas relacionadas à doença. Então, quando a gente olha o perfil populacional